Buenas pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Vamos falar sobre beta, como calcular o beta de um ativo, como calcular o beta de uma carteira, o que é o beta, para que serve o beta, né? E algumas aplicações que a gente pode ter utilizando o beta. Beleza? Bom, então, se você é novo no canal, se inscreve aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo se gostar, tira dúvidas, comentários, pode colocar aqui embaixo, fica à vontade. Essa é uma série de vídeos um pouco mais curtos, pelo menos a ideia é fazer vídeos não muito longos e mais específico em cada tema. Então não é um vídeo de análise de milho, boi, enfim, é um vídeo mais de, no caso nesse vídeo aqui em específico vai ser um vídeo bem baseado em estatística e matemática, que é o que é o beta, né? Então, se você gostar do vídeo, gostar do canal, divulga, se inscreve. Isso é bom que ajuda, né, o YouTube a entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas. Bom, sem enrolação, como eu também não gosto de ficar me enrolando muito, vamos ao que interessa. Vamos calcular o beta, tá, de um ativo e depois a gente vai fazer uma carteira. Primeira coisa, o que é o beta? Lembra, o que é o beta? O beta nada mais é do que, vou escrever aqui, ó, beta é igual a eu tive que anotar porque as palavras são covariância divididos pela covariância do ativo, tá? Divididos pela variância do benchmark. No caso, nosso benchmark é o IBOV, né? Então, é a covariância do ativo em relação dividido pela variância do benchmark. O que isso significa na verdade? Nada mais é do que o quanto meu ativo vai variar, né, em relação ao benchmark. De um jeito mais fácil de mostrar para vocês, eu vou fazer graficamente, fica fácil de entender. Primeira coisa, vou lá no IBOV diário, né, venho aqui, copiar dados para o Excel, volto lá no Excel, aqui, colo aqui, e aí eu vou pegar aqui abertura máxima e mínima, não tem interesse. Média móvel também não tem interesse. Eu quero só fechamento e a data aqui. Vou pegar aí um período de um ano. Tá? Qual o período ideal? De um ano, pelo menos, né? Depois acima disso, 2, 3, 4, 5 anos também é válido para calcular o beta de uma forma um pouco mais assertiva. Deixa eu pegar aqui 20, mais ou menos 20 de 2 de 2019, mais ou menos aqui assim. Então vou pegar esse dado aqui, vou colar aqui do lado. Isso aqui eu posso deletar, não me interessa. Eu vou deletar onde inserir outro, que beleza, então a gente deleta tudo. Tá aqui. Bom, mas eu não quero saber o valor de IBOV, eu quero saber o quanto ele variou, né, a variação diária dele. Então é nada mais do que esse aqui, divididos por esse ativo aqui, só que um menos, né? Então aqui, um menos isso aqui. Então a variação aqui percentual, 0,069, isso aqui daria 1% ou 0,7. Deixa eu sair aqui e fazer um teste. Para o mouse aqui em cima. Vamos ver se ele me dá 0,70%, 0,70%. Aí fechou. É isso aí. Tem que sempre dar uma conferida, que às vezes não fica direitinho. Então, não custa. Aqui embaixo, faltou um aqui no final. E esse aqui eu vou deixar em zero, porque senão ele tenta pegar esse dividido por nada, né? Esse aqui, no caso, dividir por esse vai dar 100. Então, beleza. Então aqui a gente tem os dados do Ibovespa. Deixa eu só botar aqui e escrever aqui IBOV, que é o nosso benchmark para começar a calcular o beta. Deixa eu só botar ele aqui no meio. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o beta de um ativo. Guilherme, mas como é que é o beta da carteira? É a mesma coisa, ele tem duas formas. A gente calcula o beta de ativo por ativo da carteira, e aí depois faz o beta da carteira inteira, que é só ponderar ele, né? Fazer a média ponderada em relação à carteira, bem simples. Ou, se tiver um histórico percentual igual isso aqui, ó, da carteira, mais fácil ainda, porque para a gente calcular o beta, a gente precisa de um histórico da variação diária. Então, se tem isso anotado da carteira, perfeito. Se não tem, a gente vai ter que calcular um por um. Então, beleza. Vamos pegar um ativo aqui para fazer o teste. Vamos sortear um ativo qualquer. Vamos colocar aqui, sei lá qual ativo. Vamos sortear um aqui. Vamos rolar e pegar qualquer um aqui. Cirela.
Vamos pegar a Cirela aqui. Cirela. No diário. Copiar para o Excel. E deixa eu voltar lá no Excel. Então, mesma história. Colo aqui. Tiro isso aqui fora, não me interessa. Deleta. Tiro isso fora. Também não me interessa. Deleta. Beleza. Eu só vou arrastar isso aqui um para baixo para deixar da mesma altura ali. Ele querer, né? Ele não quis ir. Vamos lá. Ah, ele não dá porque tá pegando lá de cima. Tá, deixa. Eu vejo lá na data. Dia 20 de... Aqui, ó. Mais ou menos aqui. 22 de 2019. Então aqui eu deleto. Pego só esses dados aqui. É isso aí que eu precisava. Vou deixar na mesma altura, bonitinho aqui. Só vou fazer o seguinte. Eu preciso, né? É esse valor aqui, ó. Que é isso aqui. Ele pega ali de baixo. Beleza. Agora que eu venho, arrasto aqui para baixo. E esse aqui no final eu boto 0. Beleza. Agora aqui eu vou tirar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Isso aqui não vou usar para nada depois, mas deixa aqui. E eu vou só pegar o ativo aqui. Beleza. Então aqui eu tenho a variação diária de ativo. Tenho a variação diária do Ibovespa. O beta nada mais é... Olha só, vou fazer o beta gráfico aqui. Fica bem fácil de ver. Tá? É pegar, vou inserir um gráfico de dispersão. Coloco mais para cá. Selecionar dados. Adicionar uma série. Beta. Variáveis do eixo X. Vai ser todo o Ibovespa aqui. Variáveis do eixo Y. Vai ser todo o gráfico de Cirela. Aqui. Não precisa fazer isso. Isso aí, ok. E agora a gente vai em cima ver. O nosso gráfico está dessa maneira. Isso aqui é o gráfico de dispersão de Cirela, né, da variação diária de Cirela em relação ao Ibovespa. Tá, mas o que é o beta? Onde é que está o beta na história? Se eu chegar aqui e clicar aqui no maisinho que tem aqui, ó, e botar linha de tendência, tem uma linha. O que essa linha de tendência representa? Essa linha de tendência me mostra o quão... Ou melhor, vamos fazer de novo. O beta nada mais é do que a inclinação dessa linha de tendência. É o quanto o ativo está inclinado, né, em relação ao Ibovespa. Ou o quanto esse ativo varia em relação ao Ibovespa. Tá? Então... Agora nós vamos calcular o beta. Como é que a gente calcula isso? O beta é, eu escrevi aquela hora aqui, covariância do ativo em relação à variância do benchmark. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é a variância do benchmark. No caso aqui é Ibov, né? Não vai ter outro mesmo. Como é que a gente calcula isso? Vai ser igual a var, de variância. Acho que é isso, né? Tem o var S aqui do Excel novo e var P. Eu basicamente não sei qual é a diferença, mas o S aqui funciona. Pego aqui a variância do Ibov e lá embaixo. Pum. Calculei a variância, 0,0008. E agora aqui eu calculo a covariância do ativo. O que é a covariância do ativo? É o covar. Covar. Aqui. Pego o Ibov, ponto e vírgula, e aí depois eu pego em relação aqui ao ativo para baixo e dou um Enter. Beleza. E agora o beta vai ser igual a covariância do ativo divididos pela variância do Ibov. 1,54. Ou seja, o beta de Cirela, nos últimos 12 meses, é 1,54. Isso significa o quê? Que Cirela varia 1,54 vezes a mais, seja para mais ou seja para menos que o Ibov. E como é que a gente interpreta isso? Existe uma tabelinha que vocês botaram no Google, vocês vão achar, que é assim, ó, beta, né? Vai estar lá assim, maior do que 1 é
agressivo, igual a 1, né? Obviamente. Igual a 1. Aí se botar igual a 1 aqui vai ficar, vai botar um beta 1, é neutro. Menor do que 1 é defensivo. Defensivo. O que isso significa? O que é o agressivo? Maior do que 1. Se o Bovespa subir 1%, Cyrela vai subir 1,54. Se o Bovespa cair 1%, Cyrela vai cair 1,54. O que é o neutro? Se o Bovespa subir 1%, Cyrela sobe 1. Se o Bovespa cair 1%, Cyrela cai 1. O que é o defensivo? Se o Bovespa subir 1%, Cyrela sobe meio. E se o Bovespa cair 1%, Cyrela cai meio. Então ele cai menos e sobe menos. A amplitude do movimento é menor em relação ao Bovespa. Bom, nada mais é do que isso. Essa é a forma de interpretar o beta. Mas a gente tem um beta maior do que 1, a gente sabe que o nosso ativo ou a nossa carteira varia mais que o Ibov. Então isso é bom quando vai para cima, mas é ruim quando vai para baixo. Então é por isso que a gente tem que dar uma analisada. Beleza, calculei o beta aqui do ativo. E como é que eu faço o beta da carteira? O que muda de um para outro? Bom, o beta da carteira, primeiro aqui, a gente pode fazer algumas coisas interessantes aqui. A gente tem outra forma de calcular o beta, que é o que? A regressão linear desses dois ativos, que nada mais é do que essa linha aqui. Tá, então eu posso fazer aqui, ó, beta forma 2. Tá? Quem usando forma também. Eu posso usar a regressão linear, que é slope, no meu inglês, mas em português vai ser igual a regressão. Então aqui é slope, é isso aí. Pede os valores em y, vai ser aqui, ponto e vírgula, e agora os valores em x. Y é a minha variável dependente, x é minha variável independente. Né? Então agora aqui os valores em x é o Ibovespa, vem para cá. Ele vai dar 1,543462. E o que ele calculou aqui nada mais foi do que a inclinação dessa linha de tendência aqui. Então são duas formas de calcular o beta. Um calcula a variância, covariância, divide, ou vai direto lá em calcula a regressão linear, que ele vai te dizer aqui. Ainda daria aqui para pegar mais alguns dados interessantes em relação a isso aqui, que é, por exemplo, a volatilidade de Cyrela, a volatilidade diária, a volatilidade ao ano, mas é que a volatilidade é a raiz da variância em relação ao tempo, não sei o que mais. Dá para fazer isso? Dá, mas só que acho que não é um tema para esse vídeo aqui, porque volatilidade eu poderia fazer só sobre volatilidade, e isso aí dá para falar um tempão, dá para entrar em opções, enfim, é a parte mais complexa. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um beta de Cyrela. Daí como é que eu faço o beta da carteira? Eu tenho aqui uma carteira, tá? E essa carteira é uma carteira minha, com alguns ativos que eu tenho, outros não. A quantidade de ativos que está aqui e os preços de entrada eu mudei, porque eu não gosto de ficar expondo patrimônio, não acho legal, não acho... enfim, eu mudei aqui para... Isso aqui a ideia não é para ficar mostrando, em sim para aprender, né, para ensinar. Então aqui a quantidade eu mudo e eu mudo alguns valores. Um que era 1 e pouco eu boto 2, o que era 2 eu boto 1, então uns que estão ganhando eu estou perdendo. Mas enfim. Então assim, o que eu tenho nessa carteira aqui? O ativo, a variação do ativo no dia, que ele pega pelo link DDE. Para quem não lembra, essa aqui é a mesma planilha, aquela lá do FR2, eu só adicionei umas abas novas aqui. Aqui, né, a variação aqui, o lucro prejuízo percentual, tá até sem questão aqui, mas é o lucro prejuízo, então estou perdendo por exemplo 10% em Gol, mas estou ganhando aqui 21% em Klabin, enfim. Aqui é o lucro prejuízo em reais, aqui é o valor investido, não quer, que é a quantidade vezes o preço de entrada, não é o valor investido hoje, é a quantidade vezes o preço de entrada. O peso do ativo na carteira, por exemplo, Klabin tem 2,64 em relação à carteira. Aqui em cima tem o investido total da carteira, ó, tá 31.900 e pouco que eu estou comprado, nesses ativos aqui. E aqui 2,64 é de Klabin, que são os R$ 846. O peso do Ibov, o que é o peso do Ibov? Eu vou lá na composição do Ibovespa, para quem não sabe, é só botar no Google lá, composição do Ibovespa, aqui, está aberto aqui eu acho, aqui ó. Bota no Google lá, composição do Ibovespa, ele mostra lá até
Carteira essa aqui, ó, de setembro a dezembro de 2020. Aí tá aqui os ativos que compõem a carteira do Ibovespa. Então, para quem não sabe, o Ibovespa é uma cesta de ações. É uma carteira. Basicamente é uma carteira. Então, cada ativo tem um peso nessa carteira. Então, eu venho aqui e pego, por exemplo, a Ambev eu tenho lá, e a Ambev representa 2,94% do Ibov. Beleza, então eu venho aqui e coloco 2,94%. Tem Ambev aqui? Não, tem 3,18? Por que eu botei 3,18? Por que eu botei 3,18? Era para ser 2,54%. Eu devo ter pego outro. Errei, mas enfim. Eu vou ajustar ali. Deve ter pego. Isso aqui deve ser dados antigos. 2,94%. Tá. Então, tenho, por exemplo, assim, Ambev 2,94%. Eu coloco aqui, depois eu pego esses dados aqui, eu somo ele, eu sei que a minha carteira tem um delta em relação ao Ibovespa de 25,39%, que está aqui em cima. Ou seja, quando o Ibovespa se move, seja para cima ou para baixo, pode ser que 25% da minha carteira vai acompanhar o Ibovespa. Os outros 75% não. Tá? Então, basicamente, eu tenho essa aderência em relação ao Ibovespa. Tá? E aí, aqui é o beta. Esse beta aqui está em amarelo, porque esse beta aqui é um beta que eu inventei. Eu não calculei o beta para esses ativos. Eu poderia muito bem vir aqui naquela planilha, cadê a planilha? Está aqui, calcular o beta de 1 por 1, que eu calculei de Cirela, calcular de 1 por 1 e ir adicionando aqui 1 por 1. Só que eu teria que ir lá no Profit 1 por 1, botar aqui, buscar os dados diários, pegar a lista e fazer. No Google Sheets dá para fazer de forma mais rápida, porque ele consegue buscar ali por período. Uma hora eu posso mostrar para vocês. Não precisa do Profit, eu só boto e depois eu vou mudando o nome do tick e ele vai pegando automaticamente por período. Mas vamos supor que eu tenha calculado lá e esses daqui sejam meus betas da minha carteira. Tá? Então, com isso, eu tenho o beta de cada um ativo. Como é que eu faço para ter o beta da carteira, que é onde eu queria chegar? O beta da carteira, o que é? É eu pegar o beta do ativo e multiplicar pelo peso dele. No caso, o beta aqui, vamos supor que o beta de Klabin seja 1,87, multiplico pelo peso dele, que é 2,64, eu tenho que ele representa 0,05 na minha carteira. Somo todos esses betas aqui, no final das contas eu chego que a minha carteira tem um beta de 1,41. Tá? Isso aqui eu estou inventando os dados, mais uma vez, por isso que está em amarelo. Então eu tenho minha carteira aqui com 1,41 de beta. Com base nisso, eu posso chegar lá naquela minha planilha que eu estava calculando lá e botar que a minha carteira tem um beta de 1,41. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, beta 1,41. 41, tá, 2,41. Então, dessa forma, eu sei que a minha carteira é mais agressiva que o Ibovespa. Eu sei que se ela subir, o Ibovespa subir, ela sobe mais. Se ela cair, ele cai menos. Ela cai mais também. Só que, claro, ela não é exatamente igual ao Ibovespa, porque ela tem apenas 25% de aderência com o Ibovespa aqui. Até porque, se esse valor estiver muito alto, 70%, 80%, não vale a pena ter um monte de ativo. Vai lá e compra a BOVA 11, né? E fica muito mais tranquilo, compra a BOVA 11, vira as costas e vai embora, deixa o Ibovespa performar sozinho. Porque se tu tem um ativo que performa igual ao Ibovespa, não faz sentido, a ideia é performar melhor que o Ibovespa, né? Então é ter ativos quando ele sobe, o Ibovespa cai, quando o ativo cai, quando o Ibovespa cai, o ativo sobe. Enfim, tem que ser diferente, imagino eu. Então, beleza. Uma das aplicações do beta, qual que é? Por exemplo, eu quero fazer um seguro de carteira. A minha carteira tem um beta de 1,41, tá? Beleza, então eu quero fazer um seguro. Vamos calcular aqui, ó. Seguro de carteira. Tá? Então eu pego aqui o beta, valor a assegurar. É com 2 S ou é com S? Enfim. Vou botar aqui, valor para seguro. Beleza. Então qual é meu beta? O meu beta da carteira vai ser esse aqui, 1,41, faz de conta, né? Mais uma vez. O valor para fazer o seguro vai ser o valor da carteira que eu tenho lá, que é esse valor aqui, ó. Então vou copiar aqui, 3,31985.
Tá? Então faz de conta que aquele valor ali, eu vou colar aqui, vou colar só os números, 31.900 e pouco. Tá, beleza. Como é que eu faço um valor de seguro sabendo que a minha carteira varia muito mais que o Bovespa? Então se eu quero comprar put de BOVA 11, em vez de fazer um seguro de um ativo, ativo por ativo, eu compro uma put de BOVA, porque aí eu sei que se o BOVA cair, vai cair todo mundo, se o BOVA subir, vai subir todo mundo. Então eu posso fazer seguro comprando put de BOVA, que é o que 90% das pessoas fazem. Então, eu posso botar aqui, ó, comprar ou prêmio, né? Vai ter que ser quanto? Vai ter que ser igual a isso aqui, vezes, vezes isso aqui, 45.231. Ou seja, eu tenho que comprar put de BOVA, compro lá uns pozinhos com um delta 10, um delta baixinho, tá? Que vai me dar um lucro de 45.231,01 se eu for exercido. Dessa forma, eu consigo segurar R$ 31.985, que é o valor da minha carteira hoje. Ah, então tem que fazer isso todo mês, cara. Não, se fizer isso todo mês, no final das contas, o seguro vai gastar 10, 12, 15% ao ano. É caríssimo. Então, geralmente, eu faço seguro quando a volatilidade está baixa, quando eu vejo que está, por exemplo, agora que está chegando um topo histórico, eu vou lá compro umas putzinhas, mas também alguns ativos eu acabo comprando uns pozinhos de cal, vou fazendo algumas estratégias com opções, que é outro vídeo, outro tema. Mas aqui seria, quanto é que eu tenho que comprar de BOVA 11 para segurar minha carteira? Está aqui, R$ 45.231 tem que ser o valor que tu pode ganhar na operação comprando put de BOVA. Dessa forma tu vai segurar a tua carteira de R$ 31.000. Basicamente é isso. Então esse é o beta, tá? Então mais uma vez, o beta da carteira a gente pode calcular o beta de cada um dos ativos e ponderar ele pelo o peso que ele tem na carteira, ou se eu tenho os dados históricos da variação percentual diária, no caso aqui é Cerela, isso aqui poderia ser carteira, assim eu venho aqui e calculo direto o beta da carteira que funciona. O que eu posso fazer? Se eu tenho uma carteira assim no Excel, por exemplo, eu posso programar aqui um VBA, fazer um script em VBA, que nem eu fiz aqui para os IFR, que ele vai calculando e ele vai jogando aqui todo dia, né, os dados aqui, ele automaticamente pega no mesmo horário e vai jogando para cá. Então eu posso criar uma rotina no VBA, que eu deixo meu computador ligado, todos os dias às 19 horas, eu sei que o pregão já está fechado, ele vai lá e pega esse valor aqui, ó, pum, e bota numa linha. Amanhã ele vai lá e bota na linha de baixo, depois da manhã na linha de baixo, a data e o dia, a data e o percentual, data e o percentual. Dessa forma, eu vou montar uma tabela assim. Com isso, eu posso já calcular meu beta de forma automática, eu posso deixar ele calculando, né, vai sempre pegando até o final e vai calculando sempre meu beta, eu vou saber exatamente quanto que o meu beta é instantâneo. Para quem usa aqueles aplicativozinhos de monitorar carteira, um Flipper da vida, um Kinvo, aqueles aplicativos que mostram o beta da carteira, o que ele faz é isso. Ele armazena o histórico de variação da tua carteira e aí vai comparando com o Ibovespa e faz a regressão linear que ele te dá o teu beta, sabe quanto que é o teu beta ali. Basicamente é isso. É bem simples. E aquela história, beta acima maior que 1, beta maior do que 1, é um beta agressivo, beta igual a 1 é beta neutro, é uma carteira exatamente igual ao Ibovespa, né? E um beta menor do que 1 vai ser um beta defensivo, tu vai ter a carteira defensiva. O ideal é sempre tu ter ativos bem agressivos na carteira e ativos defensivos. Por exemplo, aqui nessa carteira, a maioria desses ativos eu tenho, na verdade. O Klabin é um ativo que eu tenho, que é um ativo bem defensivo, assim como o Suzano. É um ativo que é muito atrelado ao dólar. Então, geralmente quando o Ibov cai muito, o dólar sobe muito, então esses ativos acabam sendo valorizados. Então, Mercado Livre também é um ativo que é em dólar, na verdade, né? Então, o dólar dispara, ele sobe também. Então, tem alguns ativos que é especulação. Comprei aqui Embraer e Gol para pegar a alta dessa questão. Aqui, um ativo que eu botei aqui para monitorar, que é lá da rede de hospitais, lá que fez IPO há pouco tempo. E sim, assim vai indo. Então, é sempre bom ter
setores variados e tudo mais, né? Então, basicamente é isso. Esse é o beta, para isso que serve o beta, né? Ele mede o quão inclinada é essa linha aqui, nada mais é do que a inclinação da curva, e o quanto a minha carteira, ou quanto o meu ativo, qual é o fator de multiplicação do meu ativo ou da minha carteira em relação ao benchmark, no caso do Ibovespa. Beleza? Então acho que ficou fácil de entender o que é o beta, para que serve, como que funciona. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Eu sempre respondo de um dia para o outro, gosto de responder, gosto que perguntam. Então o que eu falei da volatilidade, a gente poderia calcular a volatilidade diária aqui, que é pegar e fazer a raiz da variância em relação ao tempo, né? Ou a raiz da... também, né? Tem várias formas de calcular a volatilidade, mas pode pegar o desvio padrão também, por exemplo. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Volatilidade diária, ou melhor, ao dia, nem se fala, vou botar diária. E aqui embaixo, vol anual. Volatilidade. Só um exemplo, tá? Isso aqui eu não vou falar de volatilidade no vídeo, porque senão aí o vídeo fica muito mais complexo, porque a volatilidade seria um tema bem à parte. Mas, por exemplo, a volatilidade diária é basicamente pegar e calcular aqui tá pitando o negócio aqui, peraí. Para, coisa chata. Então, pegar o desvio padrão. Em inglês aqui. Putz. ST. Eu nunca sei qual é a diferença. Vamos pegar o 2 aqui. Desvio padrão, tá aqui, não é a carteira, né? Isso aqui é Cirela. Mas isso aqui seria basicamente, eu vou botar aqui direitinho. Cirela 3. Tá? Então essa é a volatilidade diária. A volatilidade anual vai ser a quantidade, a volatilidade diária vezes a raiz quadrada do período. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, ó, dias úteis entre datas, o famoso Google aqui, ó, e aí eu coloco aqui do dia dezembro de 2019, do dia 20 que eu coloquei lá, é o dia 20 aqui, 20 até hoje, que é dia 20, no caso ali, né, dia 22, tá? Deu 254 dias, beleza. Então a gente vai pegar igual a isso aqui, vezes a SQRT de 254. Beleza, então essa aqui é a volatilidade anual. Então dá para a gente ter alguns dados aqui interessantes, né, desses ativos aqui. Isso aqui não, a volatilidade em si, implícita, histórica, aí teria dois tipos de volatilidade, aí tem mais um monte de coisa que aumenta a fórmula, fica desse tamanho, então não é ideia mostrar isso aqui. Quem quiser saber volatilidade de Cirela, vai lá e abre o OpLab, é muito mais fácil de ver lá do que ficar calculando na mão, não há necessidade. Mas o beta aqui foi só para explicar para vocês, né? Então, só mais um resumo, calcula o beta de cada um dos ativos, pondera pelo peso na carteira ou pega o ativo, né, o histórico da carteira se tiver, e aí calcula o beta usando regressão linear ou a fórmula aqui da variância pela covariância que dá certo. Se o beta é maior do que 1, tá a carteira agressiva, 1 ela é igual ao Ibovespa, menor do que 1 é neutro. Tá? E aí para fazer o seguro de carteira é basicamente o valor que tu quer segurar multiplicado pelo beta. Então é o quanto tu tem que ter de put, né, aqui é BOVA 11, quanto tu tem que ter de put lá de prêmio, né, se tu for exercido, para conseguir assegurar a carteira. Beleza? Então, por hoje era isso. Mais adiante eu vou falar de outros vídeos, tem um monte de coisa para fazer. Hoje foi basicamente só sobre o beta. Isso aqui daria para fazer um vídeo gigantesco falando de toda a história, como é que funciona, dando exemplo de algumas coisas, mas a minha ideia aqui é ser bem direto, bem simples. E aí quem tem um interesse um pouco maior, quiser entrar mais na matemática em si do mercado, aí tem que pesquisar um pouco mais e vai acabar se esbarrando lá em opções e tudo mais. Beleza? Valeu, obrigadão, um abraço e até mais. Tchau.